Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira. Nós estamos aqui juntos e segunda-feira sempre tem aqui um convidado que a gente conversa. De quarta também, mas a gente escolhe um tema, tá? Então toda quarta a gente pega um tema pra gente falar juntos aqui. Agora, sempre o objetivo é o mesmo, deixar você mais parecido com Jesus. A gente existe aqui como movimento para apoiar a igreja a formar pessoas parecidas com Cristo, que é o propósito final, né, do plano de Deus, ter uma família com muitos filhos parecidos com Jesus. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. E hoje, para deixar você mais parecido com Jesus, nós vamos falar sobre TPM. E como é fundamental para a igreja TPM. Calma, TPM é Teologia para Mulheres. Nós vamos falar sobre teologia nesse universo feminino. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Minha convidada que está aqui tem se dedicado a isso. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, deixa eu te pedir uma coisa. Enquanto a gente está conversando, vai vir alguém na sua mente. Então, você vai pegar esse link e mandar para essas pessoas. Manda nos grupos aí também. E, claro, aperta aqui no gostei e se inscreve no canal. É uma forma gratuita de você nos ajudar a fazer essa mensagem chegar mais longe. Fechado? Vambora então, podcast de hoje. Prisca Mendonça. Olá. Vamos falar de TPM bem, então? Douglas? Vamos falar de TPM, a TPM boa. TPM boa. TPM menos perigosa. Boa, isso mesmo, isso é boa. Muito legal. TPM é uma sigla que a Prisca usa para Teologia para Mulheres. Exatamente. Né? E você tem o Instagram, Teologia para as Mulheres. Isso. Né? Então, para deixar aqui depois, Prisca Mendonça, a gente vai deixar aqui na descrição para você seguir lá. E você tem dedicado a esse assunto, né? Da teologia. Mas antes, eu queria até te fazer uma pergunta. Você percebe que no mundo feminino, acho que era geral, né? Porque é pecado. Mas no mundo feminino tem havido assim uma certa divisão, né? E essa divisão de ideias que eu tenho a impressão que não tinha tanto antes, mas não, a mulher tem que se dedicar à casa e fazer muito bem isso aqui como prioridade. Não, a mulher tem que se dedicar a outras coisas, isso aqui é um apoio. E assim, as casadas versus as solteiras, casar rápido, casar tarde. Não tá assim uma polarização feminina? Bastante, sim. E eu acho que isso tem muito a ver com as redes sociais também, né? Porque a rede social, ela basicamente nos divide em bolhas, né? Então, os nichos, né? Meu nicho é esse, o meu é esse, eu gosto disso, eu acompanho esse tipo de pessoa. E o algoritmo vai te entregando aquilo. Então, você sempre tá cercado com aqueles assuntos que você gosta. Quando você vai pra igreja local, principalmente, não tem nichos, né? Tá todo mundo ali junto. Então, assim, você tem que conviver com o diferente. E aí é onde vem essa resistência a lidar com o diferente. Porque a gente quer ter a mesma atitude de rede social, do tipo assim, combater, falar eu que tô certo, você tá errado, nós contra elas. E aquele sentimento pecaminoso, né, de superioridade. Então, assim, se eu faço assim, eu sou melhor que você, porque eu faço assim, né? E aí, cada uma sempre brigando pelo seu, querendo mostrar quem tá mais certo, né? Eu sou mais piedosa por agir assim, eu sou mais piedosa por agir assado. E aí fica esse clima, né? Que acaba gerando essa divisão em vez de aproximar. Eu sempre acredito que a gente sempre pode aprender muito com o diferente. Só que nessa perspectiva de isolar, de criar bolhas, a gente acaba perdendo porque você só caminha com quem é igual a você, quem pensa igual, quem vive igual, então a gente tem muito a perder. É a lógica do algoritmo, né? Total. Porque eu tava conversando com um amigo que antes você tinha lá, principalmente a época lá do Orkut, do início do Facebook e tal, do próprio Twitter, você seguia essas pessoas e você chegava pra você o conteúdo delas. Exato. Não importa. Então, se ela postou um negócio que você gosta, vai chegar pra você. Se ela postou um negócio que você não gosta, vai chegar pra você. Exato. O negócio mudou. Não aparece na minha timeline só quem eu sigo. Aparece o que eu me interesso. Exatamente. E aí é uma loucura, porque é como se ele ficasse me alimentando só da ideia que eu já tenho, né? Isso. Então, assim, vai se retroalimentando, né? Vira aquela… Vai inflando o seu ego, na verdade, né? Porque é somente aquilo que você quer… Sem filtro, vamos dizer assim, né? Então, o que eu gosto… E a gente aprende…
desaprende essa capacidade de lidar com o diferente, de discutir, de respeitar. Então, assim, o fato de você ser diferente de mim, daquela mulher ter uma realidade diferente da minha, não é uma ameaça pra mim. Não é porque eu penso A que eu sou contra você que penso B. Não é um time de futebol. Não né? é um time de futebol. E a gente tem perdido essa capacidade de lidar com o diferente, de discutir ideias sem atacar a pessoa, né? Então, a sua ideia pode ser diferente da minha, mas isso não muda o fato de que você é meu irmão em Cristo. Então, nós temos uma unidade, né? Então, assim, a gente vai perdendo essa sabedoria. Muito interessante, né, porque a lógica do algoritmo é essa, ela vai juntando todo mundo que pensa igual, né? Vou dar um exemplo. Teve aquele fator lá, aquele meteoro, né, que tava passando. Aí, é um movimento estranho e tal, é diferente. Sim. Pode ser um OVNI, né? Pode ser um disco voador, né? Na linguagem popular. Pode ser e tal. E aí, eu lembro que eu vi um vídeo do cara falando que ele tem certeza que era os ETs lá e tal, não sei o quê. Aí começou a aparecer um monte de vídeo pra mim de pessoas que têm certeza. Exatamente. Então, porque o algoritmo pensou, ele assistiu, acho que ele gosta, né? Acho que ele acha isso. Mas tinha milhares de vídeos falando que não era. Sim. Só que ele não me entrega. Isso. Porque eu assisti esse. Ele só te dá o que o seu coração deseja, né? É muito louco esse momento que nós estamos. Sim. E aí, você tá dizendo uma coisa que eu não tinha parado pra pensar, né? Aí eu saio do meu celular e vou pro pequeno grupo, por exemplo. E lá, eu não sei lidar. O algoritmo não me entrega quem concorda comigo. Exatamente. Deus me entrega meu irmão, né? Deus me entrega minha irmã, né? Ali as informações se cruzam, né? Então, assim, independentemente de eu gostar ou concordar. E aí, eu acho que, por isso, essa dificuldade que as pessoas têm tido, assim, parece que a rede social é muito melhor. É muito mais confortável, Sim, total, né? Total. Porque o ambiente é pensado pra isso. E porque não tem ninguém me confrontando. E se confrontar, eu aperto o botãozinho, né? E deixo de seguir. E sigo minha vida só buscando quem vai concordar com aquilo que eu creio. Só que aí você não tem um crescimento, Essa é uma coisa que é assustadora. A inteligência artificial, né? E dá pra você usar ela agora falando com ela, né? Então, o ChatGPT ali e outros, dá pra você falar mesmo. E parece que ele tá… Parece uma ligação, né? Ele vai te É responder. muito interessante, né? E muito útil em vários aspectos, Com né? certeza. Eu lembro que a gente tava viajando, fala, faz um roteiro pra mim, passando por aqui, ele faz certinho, legal. os horários que abre e fecha, muito legal. Nossa. Mas tem uma coisa, eu já vi vídeos assim de pessoas falando, tipo assim, pede uma coisa, ele faz errado, não entendeu? E a pessoa, tipo, xinga, fica brava, tal. Deus. E é muito doido, por quê? Porque ele fala assim, entendi, errei, então vou fazer desse jeito. Não importa o quanto você xingar, ele não vai embora, ele não vai não fazer, ele vai ser educado. Nossa. Só que você vai se educando Esse aquilo, só que quando você chegar diante de um ser humano, Pois é. não vai ser essa reação. Exatamente. Se você xingar, se for mal educado, tal, essa pessoa vai embora da sua vida. Essa pessoa vai revidar, essa pessoa não vai fazer aquilo que você está pedindo, né? Então, assim, é assustador como essa parada pode ir nos formando. Com certeza. Ou nos deformando. Né? Certamente. Eu acredito muito nisso, assim, até mesmo assim, o ritmo das nossas conversas, né? Sim. Quando o WhatsApp trouxe a atualização de você acelerar, no começo era muito estranho, né? Nossa, não tô entendendo nada que a pessoa tá falando. Imagina. Mas aí você vai acostumando, né? Você vai aumentando quando você vê normal. E aí, assim, você parar pra ouvir um ser humano normal, numa velocidade normal, tipo, nossa, vai direto ao ponto, vai logo. A gente não tem essa paciência, porque a gente, né, robotizou. A gente quer que pula pro próximo, né? Pula pra aquilo que é importante. E às vezes você tá ouvindo a pessoa, mas não ouvindo de fato, mas pensando no que você vai dizer, na sua resposta, né? Então a gente não tem mais essa construção de diálogo, né, de conversa. Então tudo isso parece que vai formando uma teia, né, em volta de nós e dificultando os nossos relacionamentos mesmo, né? Como o podcast é me abençoado. Porque sentar à mesa com pessoas de diferentes tradições e tal. E inclusive, você e seu marido são angolanos. Somos angolanos. Em que cidade você nasceu de Angola? Eu nasci em Luanda, que é a capital, né? E eu vim pro Brasil com 6 anos. E por que você veio? Como é que foi a sua vinda pro Brasil? Então, eu vim com a minha família, né? Meu pai veio pra cá pra fazer seminário de teologia. Meu pai é pastor. Nossa família, assim, meu pai é pastor, meu irmão é pastor, meu marido é pastor, todo mundo. E aí, meu pai veio estudar teologia.
E nós viemos, e a ideia era ele fazer os 4 anos e voltar para servir lá. Porque, na verdade, ele já era ordenado, só que a igreja pediu, né, uma formação e tudo mais. Aí viemos, ele começou a estudar. E nesse intervalo, né, enquanto ele estava estudando, a igreja de onde nós éramos em Angola, que nos enviou e nos mantinha no Brasil, mudou de doutrina, né? Então, eles entenderam, segundo uma revelação lá que o pastor da igreja, o fundador da igreja teve, que Jesus não era o Filho de Deus, que ele era um Meu profeta. Deus. Então, eles cancelaram o Novo Testamento, Meu ficaram Deus. só com o Antigo Testamento. E assim, por graça e providência de Deus, meu pai já estava assim, acho que ele já tinha se formado, estava se preparando para voltar dali a um ano. Ele recebeu uma carta explicando, né? Acho que era um documento de 20 páginas com todos os argumentos ali de que para provar que Jesus não era o Filho de Deus. E aí meu pai respondeu também, se recusando, né, a abraçar essa doutrina. E aí ele foi excomungado e a gente entendeu de Deus que esse era o campo que a Deus comunidade, as pessoas permaneceram e foram com ele? permaneceram. Uau. Foram pouquíssimos Uau. que saíram. Meu Pouquíssimos. Deus. Aí o pessoal abraçou. E aí eu triste. acho que até nisso eu vejo assim, ali eu era pequena ainda, né? Mas eu percebi o quanto a teologia ela é importante, né? Porque por falta de ensino, de estudo, e simplesmente seguindo a palavra de um líder, ó, faça isso, é isso, é isso. Um monte de gente se desviou. Meu Deus. Né? Então, assim, e era uma igreja muito grande, porque ela existia em Angola, mas tinha Canadá, Estados Unidos, tinha outros países. Meu Deus. E tinha no Brasil, inclusive, uma pequena comunidade que meu pai estava auxiliando também. E, infelizmente, assim, foram, né? Se desviaram, apostataram e meu pai permaneceu. E, graças a Deus, eu vejo que, assim, Deus realmente nos tirou ali, nos trouxe pra cá pra nos preservar. Porque se nós estivéssemos lá, provavelmente também, uma vez que ele cresceu dentro dessa igreja e tudo que ele conhecia Pode era ser. ali, ele poderia ter abraçado a doutrina, né? A gente Não, e teria- aí você entrou num ponto importantíssimo, né? Da importância da teologia. Porque Sim. tem gente que acha que é só mais um conhecimento, Sim. como conhecer talvez outras matérias, né? Sim. Como talvez estudar uma matemática, estudar uma física, estudar uma química. Mas aqui nós Sim. estamos falando sobre vida eterna, né? Destino eterno, né? Sim. Onde você pode ser Fundamento. enganado. Quando a gente fala de escatologia, né? A gente tem essa tendência de falar do anticristo, da besta e tal, e são assuntos importantes. Sim. Mas quando Jesus vai abordar escatologia em Mateus 24, ele dá 2 coisas muito importantes. Primeiro é engano. Sim. Muitos serão enganados. E aqui o antídoto é a verdade. É a verdade. Né? E segundo a perseguição, que aí é o quanto a gente ama ele. Mas aqui nesse primeiro é a verdade. Ou seja, todo mundo será tentado nessa área do engano. Com certeza. Né? E a pergunta é se a gente vai permanecer firme, né? Sim. E aí, como é que foi a sua história com a teologia? Porque seu pai vem estudar, e aí desde em casa, tal, assim, era muito estimulado, tal. Como é que foi a sua história? Sim, então, eu sempre… Meu pai, amante de livros, né? Sempre gostou muito de ler, de estudar. Eu lembro quando eu tinha uns 10 anos, uma vez eu resolvi contar os livros que tinha lá em casa, né? Comecei, eu parei no 1000 e não terminei. Tá brincando. Sério. Ele, um grande leitor, sempre Então gostou muito. tem uma sala, Gigante, uma assim, biblioteca. com muitos livros. E aí, sempre houve esse estímulo em casa, mas como eu cresci num lar cristão, eu me converti ali aos 12 anos, eu me batizei. Só que quando eu tinha por volta de 22 anos, eu fui morar em outra cidade, no interior de São Paulo, Marília. E foi ali que eu tive uma crise de fé. Então, na verdade, apesar de eu ter crescido num ambiente teológico, eu tinha uma certa… Eu falava assim, não quero saber de seminário, não quero fazer seminários. Porque as pessoas perguntavam, né? Pri, você vai fazer seminário, né? Seu pai, sua mãe, minha mãe também é formada em teologia. E eu falava, não, quero um outro caminho, né? Quero seguir minha vida secular, trabalhar secularmente, aquela coisa E você toda. pensava no quê? Eu pensava em nutrição, que inclusive eu comecei, foi a minha primeira faculdade, só que eu não me formei, porque no meio disso veio a crise. Tá. Então eu queria fazer nutrição, seguir minha carreira. E aí, nesse período ali dos 22, eu comecei a me perguntar, poxa, por que eu sou crente? Eu sou crente porque eu nasci num lar cristão, porque eu aprendi assim, assim, assado. Ou realmente eu tenho minha própria crença, né? Eu tive um encontro com o Senhor, Deus se revelou pra mim. Aí começaram a haver alguns questionamentos. Eu tava numa igreja que eu ouvi algumas coisas, e aí eu lembro que uma vez eu tava ouvindo uma pregação e o cara falou alguma coisa que eu falei, cara, o que ele tá falando não faz sentido. Só que eu também não sabia explicar por que não fazia sentido. Eu falei, Ok. poxa, tá faltando alguma coisa que eu preciso saber. E aí, nesse confronto pessoal, né, de poxa, por que eu creio assim, né? Será que eu sou só um produto, né, de uma família de crentes? Meu irmão, que na época também
já tinha se formado em teologia. Ele falou assim: Pri, por que você não faz seminário? Vai estudar teologia, sabe? Vai pra você aprender, pra você. Não com uma pretensão ministerial, mas pra você conhecer mesmo mais a Deus, tirar suas dúvidas. Falei, beleza. Aí eu resolvi ir. Fui assim, com essa questão, né? Com esses questionamentos. E eu falo assim que no seminário, apesar de eu ter crescido num lar cristão, Deus pegou assim a minha casinha construída na areia e demoliu, né? Uau. E ele construiu uma casa sobre a rocha, porque assim, eu fui extremamente confrontada. E eu tive a bênção de estudar num seminário que era interdenominacional. Então, eu lidei assim com pessoas diferentes, de igrejas e denominações diferentes, professores diferentes. Isso foi muito enriquecedor para mim. E ali realmente eu entendi, né, as verdades doutrinárias, entender por quê? Porque eu tinha algo assim, Douglas, de um relacionamento muito emocional com Deus, né? Eu sinto Deus, Deus me ama. Poxa, eu fiz uma coisa errada, eu não sinto Deus, Deus não me ama mais. Ok. Embora eu soubesse, assim, que a salvação estava garantida, mas, sabe assim, aquela inconstância. Eu tinha uma inconstância espiritual muito grande. E no seminário, quando eu entendi a obra de Cristo, o que Cristo fez por mim, o amor de Deus por mim, é como se eu estivesse num solo seguro, finalmente, sabe assim? E não mais oscilando tanto. E aquilo mudou a minha vida. Eu falei assim, caramba, por que não é em todo lugar que a gente ouve essas verdades? Por que essa verdade não é acessível para tantas pessoas? E aquilo começou a gerar um incômodo em mim. Eu falei, poxa, mais pessoas, especialmente mulheres, deveriam ter acesso a isso. Porque, enquanto mulher, a minha fé era muito emotiva. Era muito sentimental, era muito romancezinho com Jesus, aquela coisa, né? Sim. E eu falei, não, tem algo mais, assim, a gente precisa dessa solidez, as mulheres precisam ter acesso a isso. E isso me despertou. Então eu fui pro seminário não com a intenção de exercer um ministério. Eu fui para que eu pudesse conhecer mais a Deus. Melhor Mas coisa. é aquele conhecimento que eu obtive, eu falei assim, cara, isso não pode ficar só aqui. Eu preciso levar, comunicar, anunciar. E na época eu criei um blog que se chamava já Teologia para Mulheres, onde eu ia compartilhando. Só que eu senti o desejo de compartilhar não da mesma forma como eu estava recebendo, porque eu sabia que isso poderia gerar uma barreira, né? Você ouve termos difíceis, escatologia, teontologia. Porque nos seminários tem horas ali pra estudar, Tem horas, pra são uns professores. livros enormes. Você vai ler, então dá pra usar os termos, né? Dá pra usar os termos, mas quando pra você fala pessoa. uma comunicação menor, não dá tempo de você explicar o beabá, mas você precisa mostrar pra pessoa que aquilo é importante. E aí eu falei assim, não, eu vou começar a falar de teologia numa linguagem que seja acessível pra mulher que nunca estudou teologia, que às vezes não tem nenhum conhecimento bíblico profundo, que é dona de casa, trabalha fora, enfim. Mas pra que ela veja que a teologia faz parte da vida dela, né? E eu falo assim que nesse período, foi uma ilustração assim que Deus trouxe pra mim. Eu tinha ido, era meu aniversário, e a gente tinha ido jantar num restaurante mexicano. Eu nunca tinha comido comida mexicana, mas eu tinha muita curiosidade. E eu tinha vontade de comer chili. Nossa, chili, cara, que legal. A gente chegou lá, pediu chili e tal. Quando eu olhei, eu falei, nossa, gente, mas é feijão com carne moída, né? Falei, cara, Exatamente. é só isso. Pra mim parecia coisa de outro mundo. Eu pensei, cara, teologia Que é assim. nos filmes, né? Exatamente, aquela coisa toda mirabolante. Falei, teologia assim, porque quando você ouve o termo, você fala, nossa, muito Deus, louco, muito distante. Mas quando você pega e você entende que aquilo faz parte da sua vida, são elementos do seu ordinário, você fala assim, isso é teologia. Então, eu entendi que minha missão era transformar aquele chile em mostrar para as pessoas que era um prato que faz parte do dia a dia. Você tem feijão em casa? Que ela pode fazer em casa, ela pode né? fazer em casa. Então, é isso. E uma das coisas mais, eu diria, assustadoras no assunto teologia é aquele livro, esqueci do autor, Somos Todos Teólogos. Sim, do Sproul, Do né? Sproul. Essa é uma das coisas mais assustadoras da pessoa entender que ela está fazendo teologia. Exato. Queira ela ou não, porque é da essência do ser humano. O ser humano foi criado por Deus para Deus. Então, ele vai ter algum tipo de conhecimento sobre Deus. Isso. Errado ou certo e bíblico. Mentiroso ou verdadeiro e bíblico. Então é você entender que se você decidir se recusar a fazer teologia, você está fazendo teologia. Exato. Você tem uma ideia de quem é Deus, só que isso, a distorção, pode destruir sua vida. Com certeza. Né? Porque você foi feita para a verdade. Sim, esse livro é muito bom. Essa perspectiva, assim, acho que foi muito marcante para mim. Todos nós estamos fazendo teologia de alguma forma. Só que você pode fazer uma teologia boa ou uma teologia ruim. Isso vai depender daquilo que você crê. Então, ninguém é neutro, né? Não, eu tô aqui no campo neutro. Não, você tem algo. Só que você precisa saber se aquilo que você tem é de acordo com a palavra. Eu sempre digo que
você pode estar adorando a Deus, mas um Deus criado à sua imagem e semelhança. Em vez de você ser criada, viver como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, não, você está modelando um Deus para si. É o meu Deus, é o Deus que eu creio, é o Deus que eu acredito. Mas será que esse Deus é o Deus da Bíblia? Então, por exemplo, quando eu fui pro seminário, eu descobri que muito daquilo que eu cria sobre Deus não era bíblico. Era a minha própria percepção de Deus, a minha própria experiência. E eu achava que aquilo era Deus, mas não era Deus. Era um Deus criado à minha imagem. E a destruição desse ídolo, né, é muito difícil, porque a gente cresce com aquilo tá enraizado no nosso coração. E às vezes, se alguém toca nesse ídolo, você fala, não, Deus, você se revolta, porque você fala, mas é o meu, eu creio assim, tá, mas será que o jeito que você tá crendo E o pior é que correto? essas coisas ficam ficando na base da nossa vida, né? E aí Totalmente. desconstruir isso é derrubar um monte de coisa junto. Né? Totalmente. E a gente não quer, né? Ninguém gosta que toque, né? No seu muro, no seu castelo. Mas é necessário. E passar por esse processo realmente de desconstruir aquilo que talvez a gente ache que é o certo, que é a verdade, não é doloroso, mas é muito necessário. Realmente, esse exemplo mesmo, sempre vem na minha mente, é você pegar uma casa, destruí-la do seu fundamento e começar a construir tudo de novo, mas da forma correta, né? Então, Muito bom. essencial, não tem E aí, como como é fugir. que foi o feedback desse blog, assim? Como é que foi? Ai, foi muito legal, porque aí o blog começou a crescer pra minha surpresa, né? Porque assim, eu não tinha nenhuma pretensão com ele, né? Era compartilhar, então eu postava, na época ainda usava mais o Facebook, então eu postava, jogava lá no Facebook, tem texto novo no blog. E aí os amigos, né? Já são os amigos, a sua mãe, compartilhando, assim né? começa. E aí o pessoal vai compartilhando. E aí o perfil começou a crescer, né? O blog começou a crescer, foi alcançando mais gente. E começaram a surgir convites para que eu escrevesse para revistas, né? Ou para outros blogs cristãos maiores. E na época eu tinha o meu perfil no Instagram, perfil pessoal. Né? E era tudo muito caseiro, assim, muito simples, né? Sim. E à medida que foi crescendo, eu falei, poxa, eu tenho que criar um perfil com o nome mesmo, né? Teologia para Mulheres, para que mais mulheres possam conhecer. E é engraçado porque eu escolhi Teologia para Mulheres, assim, aleatoriamente. O que eu vou fazer? Eu vou ensinar teologia para mulheres. Teologia para mulheres. E aí eu brinco que Deus é o melhor marqueteiro. Porque depois de muito tempo, acho que já tinha uns 3 anos desde que eu tinha começado. Aí um dia eu olhei assim as siglas, falei, cara, TPM. Olha, ai, que obrigada, Deus. Depois de uns 3 anos. Depois dos 3 anos que a minha ficha caiu, sabe? Eu falei, nossa, interessante. E aí eu comecei a usar TPM e pegou, porque tem tudo a ver com o universo feminino, né? Então. E aí foi, e Deus foi realmente abrindo portas, sabe? Trazendo mulheres. E assim, sempre que eu paro pra pensar nisso, me surpreende, porque hoje se fala, não tanto quanto, mas já se fala mais sobre teologia, né? Mulheres falando sobre teologia. Mas há 10 anos, que foi quando eu comecei, era muito, assim, e foi numa época que estava muito em voga o tema feminilidade bíblica. Ok. Então, assim, o assunto que as mulheres queriam era realmente, assim, da questão do que significa ser uma mulher feminina. E aí, aquela coisa do rótulo, né? A mulher tem que se vestir assim, do vestidinho, nananã, cabelo assim, agir assim, falar assim e tal. E aí, eu tava num seminário e eu falava assim, cara, mas é muito além disso, sabe? Sim. E aí, eu começar a falar de teologia sem estar dentro dessa bolha, parecia… Às vezes dava a impressão de que eu estava beirando pro feminismo. Falava assim, cara, mas não é. É que a gente precisa de mais. Não é que isso seja errado. A gente precisa falar sobre feminilidade bíblica, sobre o papel da mulher no lar, sobre a maternidade. Isso é muito importante. Só que isso é a superfície, né? Exato. A gente precisa Tem ter um um fundamento fundamento por baixo. maior do que isso. Só que o problema é que as mulheres queriam o inverso. Elas queriam colocar isso no fundamento. E se sobrasse um tempinho, alguma coisa, a gente colocava ali umas pinceladas. E isso me incomodava muito. Eu comecei a falar, não, gente, a gente precisa mudar. O fundamento é esse. E aí, uma frase que eu sempre dizia, né? Jesus é o nosso maior exemplo de feminilidade. É olhar pra ele, pra nós sabermos o que significa ser uma mulher de acordo com a palavra. Porque no fim das contas, a mulher, como diz a própria Elizabeth Elliot, não é um tipo diferente de cristão. Você é cristão em essência. É isso que você tem que buscar. O seu alvo é ser como Jesus. E essa identidade de Cristo vai se manifestar na sua feminilidade, assim como vai se manifestar na masculinidade do homem. Mas a essência é Cristo. Bom. Então não adianta nada você ser toda feminina, mas se você não é uma cristã autêntica e verdadeira, porque vai ser uma feminilidade distorcida. Porque a essência é Cristo. Muito bom. Então, aí eu comecei a trabalhar isso. Eu gosto muito do texto de Pedro, quando ele vai falar, né, que a mulher não deve
basicamente ele está dizendo, né? Que o destaque principal da mulher não deve ser aparência. seu cabelo, suas joias e tal, mas um espírito dócil, Isso. né? E gentil, né? Que tem a mesma palavra de manso lá no manso, né? Do Sermão da Montanha. E o que me fica muito forte nesse texto é que não é um texto dizendo assim, mulheres não se arrumem, nada. Isso. Mas a grande questão é, qual vai ser sua marca? Perfeito. Né? E aí, eu não queria… E eu acho que o ponto ali de Pedro eu não queria que alguém falasse assim, sabe aquela moça ali do cabelo de trança? Ou sabe aquela moça do loira? Sabe aquela moça do brincão? X, não, mas sabe aquela moça gentil? Aquela que é super gentil? Sabe aquela moça que, sabe, passa uma calma pra gente? Isso. Ele tá dizendo assim, que essa beleza interior sobressaia a sua exterior, né? E uma coisa que me marca muito é olhar pros 4 evangelhos, são 4 evangelhos, né? Isso. E não ter um versículo sobre a aparência de Jesus. Não tem um pra falar, só fala assim, não, então, ele era alto, não, ele era baixo, não, ele era forte, a sua barba. Não tem um, né? Que eu tenho certeza que ele tinha barba, mas… Sim, com certeza, eu acho também. Mas assim, não tem um. E a conclusão que eu chego é que os evangelistas estavam dizendo pra nós, a beleza interior dele era tão fascinante que todos os 4 esqueceram de colocar uma vírgula sobre a aparência exterior dele. Destacava tanto a compaixão, a mansidão, a humildade, a generosidade e tal, que não coube. Era desperdício uma vírgula sobre a aparência dele. Vamos focar, né, naquilo. E algo que eu acho incrível, porque o fruto do Espírito, né? É esse caráter de Cristo, né? O caráter de Cristo sendo formado em nós. E às vezes as mulheres, elas estão tão preocupadas com os adornos exteriores, né? Ou onde eu trabalho, o que eu faço, como que eu tenho que fazer, para onde eu tenho que ir. E a essência que é esse fruto, que é o caráter de Cristo, está sendo negligenciada. Tá sendo deixada de lado. Então, assim, você é uma excelente profissional, você é uma excelente dona de casa, mas você é super irritadiça, você vive em contenda, vive falando mal das pessoas. Orgulhosa. Tá cumprindo o seu papel exterior, né? Tá ali no check da mulher virtuosa, mas o seu coração não tá tendo essa formação espiritual, não tá sendo formado em Cristo. Então, como essa mudança, né? Essa inversão de valores, ela é prejudicial. Porque… se você pegar um ímpio, às vezes uma ímpia que tem uma formação moral muito boa e você coloca uma cristã, às vezes elas vão fazer as mesmas coisas. Elas vão ser boas em tudo aquilo que elas fazem, responsáveis, boas esposas, mães e tal, e tudo mais. Mas tem algo que o ímpio nunca vai ter, que é esse coração de Cristo. Esse caráter de Cristo. Então, no fim das contas, qual é a essência? O que é essencial? Qual é o diferencial, né? É isso. Agora, Prisca, por que você acha que a mulher se envolveu menos com teologia? Eu vejo que está mudando. Até estatisticamente, por exemplo, na formação de teologia do Jesuscope, eu tenho mais mulheres do que homens. Que legal. Isso é muito legal. Mas por que você acha que, né, historicamente até aqui, as mulheres se envolveram muito menos com teologia e hoje, assim, há um interesse menor? Olha, eu acho que tem muito a ver também com o incentivo. Nos últimos anos, né, até então, não existia esse incentivo da mulher na teologia. Não existiam muitos exemplos, né? A gente tem, mas ainda não tanto quanto. Proporcionalmente. Não, nem se compara, mas está começando. Então, eu vejo que o movimento da reforma, por exemplo, ele foi muito importante nesse sentido, porque tirou, né, aquela ideia… de que a teologia ela só acontece dentro de um monastério, ela só acontece dentro do âmbito da religião especificamente, né? Então, Lutero traz ideias, né, de como nós fazemos teologia na nossa vida, como na nossa vida ordinária. Mas, de fato, eu acredito que seja essa carência de referências, né? Então, por exemplo, tem… Francis Schaeffer, que é um teólogo que eu admiro muito. Ele foi casado com a Edith Schaeffer. E, assim, se você puxa a produção literária, a Edith produziu muito mais do que ele. Só que ela não é tão conhecida quanto Francis Schaeffer, né? Então, assim… E ela fez boa teologia profunda, teologia prática. Mas o nome dela não é tão conhecido. Então, assim, por exemplo, eu sempre incentivo… Olha, conheça Edith Schaeffer, A gente tem boas teólogas. Eu tenho poucos, mas tenho alguns livros, né? Tem um livro…
muito bom, acho que é Como Estudar Teologia. É um livro excelente. E ele foi escrito por uma teóloga, e eu amo isso. Só que a gente não tem. E aí, nesse sentido, eu acho que o meu papel também, de outras mulheres que Deus tem levantado, é ser essa referência. Muito Então, bom. estar na rede social também para que, poxa, outras mulheres olhem. Olha, ela é teóloga. E é tão interessante que eu tive bastante dificuldade de usar esse rótulo. Eu demorei, Por quê? porque eu me sentia meio que indigna, sabe? É assim, mesmo? tipo, poxa, né? Eu não sou como Teóloga. aqueles pastores, aqueles caras que estão na academia, eles são teólogos. Eu, mulher teóloga, parecia que era um pouco de soberba da minha parte usar o rótulo. Mas eu entendi do Senhor que não. Eu estudei, eu me preparei, eu me capacitei. E eu tinha capacidade, né, que o Senhor me deu para poder ensinar, para poder comunicar. Então, sim. E o fato de eu começar a usar, isso também abriu espaço para que as mulheres falassem: nossa, que legal, é possível então, né? Poxa, é possível você servir por meio da teologia, trabalhar por meio da teologia. Não digo que seja fácil, porque as portas ainda estão fechadas, né? Então, academicamente, por exemplo, você vai para o seminário, você vê os professores. Se tiver uma mulher, com sorte, né? Vai ser muita sorte, porque geralmente não é. E, claro, né? Cada uma tem a sua vocação. Às vezes a mulher faz teologia, mas ela não quer estar na academia. Mas eu acho importante que esteja também, né? Porque eu lembro que no seminário, nós éramos minoria, né? Então, numa sala de 20, nós tínhamos 4 mulheres. Só que o que acontecia? Geralmente, as mulheres, elas não queriam os temas, sabe assim, cabeçudos ali da teologia, né? Elas sempre queriam algo mais prático, da teologia prática. E eu entendo, só que é importante que a gente também saiba a parte difícil para que a gente possa levar, para que a gente possa mostrar: olha, você é capaz de aprender também. Você pode aprender. Primeiro porque você tem o Espírito Santo de Deus. Deus te deu uma mente. Você pode expandir a sua mente para além, né, da caixinha. Sim, é um músculo, né? É um músculo, precisa ser exercitado, né? Então, assim, quanto mais você treinar, quanto mais você falar: nossa, é difícil, né? Eu sempre falo isso. Você vai ler a Bíblia, tal, pega o livro difícil da Bíblia e fala assim: é difícil. Sim, mas leia várias vezes, porque se você estivesse fazendo, por exemplo, prestando um concurso e você se deparasse com um texto difícil, você não ia largar e falar assim: é muito difícil. Não, você ia ler, reler, até aquilo começar a fazer sentido. Eu acho que o ponto é: você é capaz. Você é capaz, sim. Entendeu? Então, tipo, tá ali um peso de 20 quilos, você consegue. Não hoje. Exato, mas você vai pro de 5, pro de 10, pro de 15, pra chegar no de 20. Mas tem que começar. Tem que começar. Não ter medo de encarar a Bíblia, os assuntos que são mais densos. Porque se Deus colocou ali, é pra nós. Então, eu acho que esse fator mesmo, né, de não termos tantas referências. Entendi. E também, assim, de ser um pouco mais fechado. Dependendo dos contextos que você tiver, sim, vai ser mais fechado, né? Então, mas meu esposo, ele gosta muito da Elizabeth Elliot. E um dia, lembro que ele estava lendo um livro da Elizabeth Elliot. Ele falou assim: amor, que livro bom. Por que não se tem mais, assim, homens lendo Elizabeth Elliot, né? E aí, eu lembro que na época eu fiz um post assim: homens também deveriam ler Elizabeth Elliot. Porque nem sempre Elizabeth Elliot escreve para mulheres. Só que, geralmente, quem lê são as mulheres. Por quê? Porque é Elizabeth Elliot. Logo se supõe que ela está escrevendo para as mulheres. Sim. E ela tem uma teologia muito boa, muito profunda, que é muito mais pastoral, muito mais prática. E como homens também precisam desse tipo de leitura. Não é porque é uma mulher escrevendo que é só para mulheres. Como se o dom dado por Deus às mulheres fosse para servir somente as mulheres. Não, é para servir a igreja. E acho que a gente precisa se abrir para isso, né? Para essa manifestação e distribuição dos dons. Eu lembro quando eu lancei o meu primeiro livro, ele chama Efésios para Nós. E ele é um livro que até um dos pastores da igreja fala: Prisca, às vezes eu uso esse seu livro aqui pra dar estudo, viu? A gente fez uma série de pregações em Efésios e ele usou meu livro. E eu fico assim: uau, que legal, né? Fiquei muito honrada. Por quê? Foi um estudo que eu fiz, um estudo bíblico indutivo. Muito bom. E ele foi tão… eu gostei tanto que falei: poxa, eu vou compartilhar. Comecei a compartilhar, fiz um PDF ali. A editora gostou, publicou. E aí, ele é um livro… Aí, quando a gente foi publicar, eu que falo assim: eu queria que não fosse um livro rosa para mulheres. Ironicamente, é um livro rosa. Porque você olha pro marketing, vai funcionar melhor. Porque o conteúdo é muito bom, mas as mulheres não vão se identificar. Eu falei: tá bom, mas vamos fazer um livro rosa. Mas é um livro que é para qualquer um. Se você pegar, ele vai ser um estudo aprofundado, um estudo indutivo,
pra qualquer pessoa. Mas, talvez porque foi uma mulher que escreveu, ou, né, claro que a gente entregou com uma roupagem diferente, mas se tirasse a capa dele e tudo, e colocasse como um livro em qualquer prateleira, Colocasse lá o serviria. autor anônimo. Autor anônimo, Eles com não certeza, sabem, é. exatamente. Então é isso, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco isso e olhar pro Muito como a bom. mulher pode servir a igreja, né? A gente tem muitos dons, dom de mestre, de ensino, que a mulher pode servir. Eu acho que as mulheres nos ouvindo, talvez seja a maioria hoje nesse podcast, eu acho que a mensagem é: se você percebe uma vocação do Senhor na sua vida, vai. Vai com força, vai haver resistência, vai haver preconceito, vai haver problemas no caminho, mas não desiste sabendo que você está abrindo caminho para as próximas mulheres que virão. Com Então, como a certeza. Prisca está fazendo e como essas autoras que ela citou fizeram. Com certeza. Se você é um homem assistindo, você precisa entender a preciosidade que há nessa multiforme sabedoria de Deus. Sim. Porque esse é o ponto, assim, né? Uma coisa que acontece às vezes lá com a gente gente tem um presbitério, né? E no nosso entendimento de igreja local, o presbitério é masculino. Isso. Né? Então, só que todos os presbíteros têm suas esposas. Então, Sim. vários assuntos, a gente tá ali conversando na mesa e a gente fala, então todo mundo vai para casa, compartilha com suas esposas e na próxima semana a gente termina esse assunto. Muito A gente precisa bom. saber da perspectiva delas e de vez em quando a gente faz uma reunião todo mundo junto, né? Perfeito. Por quê? Porque várias vezes a gente tomou algumas decisões que faltou a sensibilidade. Sim. Então, assim, coisas simples, como por exemplo, vamos fazer tal coisa e tal, e não vimos o que ia fazer com as crianças naquele Sim. contexto. Entendeu? Uma coisa Aquele simples. olhar feminino. Ou fica tudo sempre muito feio também, porque a gente Sim. quer ser tão prático e esquece de tudo e tal. Né? É muito Não. engraçado, porque tem os encontros, a gente tem igrejas caseiras, né? Aí tem encontros das mulheres e elas tiram foto. E é aquela coisa linda. linda. Os homens, sem pano na mesa, né? Ô, Sem a gente. toalha, com Meu umas canecas de Deus, muito de cada nada com cor. nada. Meu Deus do céu. Não, na igreja, esses tempos aconteceu. E foi uma lição preciosa pra nós, né? Porque nossa igreja também não é uma igreja essa reformada, nós temos os pastores. E aí ia ter a primeira conferência de homens. Algo simples, a nossa igreja é uma igreja de implantação, bem pequenininha. Sim. Os pastores lá, né, se prepararam, toda a parte do ensino maravilhoso. Exato. Na semana da conferência, gente, mas vai ter coffee break? Vai ter almoço? Quê? Almoço? 10 coffee horas de break? conferência e tem nada pra comer. Como assim? Eles não pensaram na parte da alimentação. Falaram, Essa sempre loucura. tem que ter uma mulher envolvida pra dar aquele, ei, vamos lá, peraí. E assim, vamos e a pensar gente tá como falando é. de coisas práticas, mas Uhum. quando a gente começa a falar de teologia no sentido dos conceitos, né? Sim. De fazer teologia, pensa que riqueza Isso é maravilhoso. pessoas que têm essa sensibilidade maior. Sim, Entendeu? com certeza. Olhando para esses temas, a gente estudar sobre as afeições de Cristo. Totalmente. Com a mulher que é muito mais sensível às afeições do que um homem Sim. e tal, qual vai ser o acesso disso? Então, acho que é fundamental Sim. e que bom que você está fazendo esse trabalho, incentivando mais mulheres a isso. Ah, com certeza. Eu tenho, assim, pra mim, né? Como é lindo essa palavra que você usou, né? Essa multiforme, né? Graça, a forma como o Senhor distribui os dons e que cada pessoa, dentro da sua identidade, vai manifestar esses dons de maneira muito específica. E eu acho lindo como as mulheres servem diferente dos homens, mas Deus usa, né, para edificar, para encorajar. Meu esposo é pastor e muitas vezes ele vai pregar e fala assim, amor, vou ler o sermão aqui pra você, o que você acha? Sim. Tal. Eles falam assim, nossa, amor, acho que aqui, olha, amor, talvez não fique muito claro, né? Ele fala assim, como eu sou abençoado, porque você tá junto, né? Você tá ao meu lado, auxiliando realmente, né? Então, eu acho que se a igreja se abrir para o serviço feminino, né? Para os dons das mulheres sendo usados na área de ensino, em qual área for, de acordo com o dom que cada uma tem, nós vamos crescer muito, né? E sim, a nossa igreja também, eu acredito que a mulher, ela tem o exercício ministerial é diferente, né? Então ela não tá ali como para exercer um pastorado, mas tem tantas coisas. E independentemente de um título, nós podemos servir de formas incríveis e maravilhosas. Depois que eu saí do seminário e tudo mais, eu entendi que Deus tinha me dado o dom de ensino, né? Um dom de ensino. E eu demorei um pouquinho pra pensar, nossa, será, né? né? Ensinar, mulher e tudo mais. Mas eu entendi que o Espírito Santo, ele dá os dons. Independentemente da forma como eu me enxergo, mas é aquilo que ele quer, ele quer me usar para o reino de Deus. E isso é maravilhoso. E quando há essas oportunidades, isso é precioso. Por quê? Como que eu percebi o meu dom?
Porque eu fazia parte de um pequeno grupo. E o líder do meu pequeno grupo começou a me colocar, ó, Prisca, leva uma palavra aqui. Leva um estudo aqui. E eu morrendo de vergonha. Sempre fui muito assim, introvertida. Eu falava, não, eu não sei falar, então… Só que quando eu ensinava, as pessoas falavam assim, nossa, Prisca, você ensina verdades muito difíceis de forma muito simples. Olha isso. Eu falei assim, nossa, uau, né? E sempre que isso acontecia, eu ouvia isso. Eu falei, poxa, então assim, o fato de eu ter tido essa oportunidade ali na igreja local fez com que eu florescesse, que eu percebesse o meu dom. Então eu sempre digo assim, às vezes a pessoa pergunta, será que eu tenho esse dom? O melhor lugar para você saber disso é na sua igreja. Porque os seus irmãos vão testificar isso, né? Porque hoje também tem esse fato, às vezes a pessoa quer começar numa plataforma. Não. Ela não serve na igreja, ela não ensina, não dá uma aula de GBD, não tá com os adolescentes nem nada. Mas ela quer a plataforma. E isso não é bom. Você precisa realmente começar servindo onde Deus te plantou. Sendo útil na sua igreja. E se Deus quiser colocar um holofote, né? Colocar ali um megafone para que a sua voz, ela vá para outros lugares. Ele vai fazer. Ele vai te levar. Às vezes você nem quer, mas ele vai te empurrar. Então, mas precisa começar ali. Porque é onde você vai ser corrigido. Olha, esse jeito. Ó, às vezes você fala a verdade, você ensina a verdade. Só que você é muito dura no seu jeito de ensinar. E é na igreja que você vai aprender que, opa, pera aí, tem que ser mais manso, vai com calma, não é bem assim. Larga esse chicote por enquanto. Então, assim, isso é precioso, né? Então, acho que havendo esse espaço e tendo essa coragem realmente de servir, de expor os nossos dons, a gente só tem a crescer, né? E contribuir com o corpo. E você falou uma coisa muito legal, que é essa questão do feedback da igreja, sabe? Sim. Uma vez eu tava com um pastor em Portugal, o pastor João. E aí ele compartilhou um negócio muito interessante. Ele falou assim pra mim e pra Val: todos os sábados pra domingo, eu quase não consigo dormir. E eu tenho dor de barriga e tal, porque eu vou pregar no domingo. Só que assim, ele é um pastor de 40 anos de ministério e um mestre incrível. Meu Deus. Né? E a gente falou, pastor, mas né, tal. Ele falou assim, nossa, eu sempre fico muito nervoso, tal. E ele falou, quando ele começou, ele pregou a primeira vez, tal, ele sentiu um chamado de Deus, claro, assim, no espírito, tal, que ele tinha chamado para aquilo, Deus tinha chamado ele para aquilo. E aí, quando ele falou a primeira vez, tal, um pastor chegou para ele e falou assim, cara, eu acho que você não nasceu para isso, não. Não é para você fazer isso aí, não, e tal. E desincentivou, desencorajou ele, procura uma outra coisa, mas ele tinha essa convicção em Deus. E ele continuou e tal, e aí começou então, pessoas darem feedback e ele ser abençoado, que foram abençoadas. Sim. E aí ele falando sobre isso, ele falou assim, ó, meus sentimentos continuam falando para mim não, mas eu não vivo por eles, eu vivo pelo Espírito e pelo confirmar do corpo de Cristo. Perfeito. Então, eu acho… E por que a gente tá falando isso? Porque eu acho que não foi à toa você ter falado isso, sabe? Para as mulheres que estão aqui com a gente. Talvez você vai sentir um pouco desse tal, por toda a vida. Mas Deus te chama a obedecer não ao seu coração, que é enganoso, mas ao Espírito e ao corpo de Cristo. Se o corpo de Cristo está fazendo, reconhece, e você está percebendo o seu Espírito, tem uma vocação aí, por causa das feridas da nossa vida, talvez toda a vida fique aquele negocinho ali. Certeza. Né? Até o nosso corpo glorificado chegar. Sim. Do correio. Entendeu? Pro resto da vida. Sim. Mas a gente tem que ser fiel, né? Ao que Deus está mandando a gente fazer. E eu acho que essas mulheres precisam se levantar. Felizmente, na história, mulheres foram muito machucadas. Sim. E, às vezes, acaba vivendo em resposta a esses machucados, né? E é tempo de falar, não, eu vou viver pelo Espírito, né? Exato. O Espírito é a palavra. E eu acho que isso é muito importante, Douglas, porque esse sentimento ele realmente vai acompanhar sempre, né? Aquela inadequação, aquele medo, será que vão pensar? O que vão pensar? Será que sou eu? Mas, poxa, realmente, assim, se o Senhor tem te chamado, obedeça. Obedeça a voz do Senhor. E Ele vai capacitando. Realmente, eu abrir a boca e Ele vai encher. É você se preparar com aquilo que você tem. Você estudar, você se capacitar. Plantar. Planta a tua semente. O Senhor é quem vai dar o crescimento. Por isso que eu realmente, assim… É um assunto que eu tenho gostado bastante de falar, é realmente chamar a atenção das mulheres, principalmente mulheres que estão em cargo de liderança nas igrejas.
do quanto elas precisam aprender, né? Estude a Bíblia, sabe? O Senhor te chama, Ele também te capacita. E a capacitação não é simplesmente uma coisa assim, uma luz que vem do nada. Tipo, me sinto capacitada. Não, às vezes a capacitação vai ser você sentar ali, dormir um pouco mais tarde, você vai abrir tua Bíblia, você vai estudar, você vai pegar um livro e Deus tá te capacitando. Aquilo que a gente falou do cérebro, né? O cérebro vai se ampliando, Deus vai te dando mais coragem, mais intrepidez. Então, não tenha medo de se preparar. E realmente, assim, nem sempre vai haver o apoio, porque talvez a mulher decida estudar teologia. Ah, mas o que você vai ganhar com isso? Você vai exercer o quê, né? Tipo assim, vai te dar dinheiro? Vai... E às vezes é isso que as pessoas esperam, mas não, é um chamado de Deus. Deus tá me chamando pra isso. E eu quero usar, quero servir melhor, quero servir a minha igreja, quero ser um instrumento de Deus na vida das pessoas e poder ensinar a verdade com profundidade e com convicção. Porque o que às vezes acontece, que eu vejo muito é que existe também hoje essa onda, né? As mulheres têm se levantado e tal, mas por vezes sem preparo. Ok. E aí fica aquela coisa do sentimento. E a mulher tem uma capacidade de conseguir criar influência muito forte e muito rápido. Poderoso. Ela é muito poderosa nisso, né? Porque ela é uma mãe, né? Ela é muito forte. Atrai. Ela atrai, ela tem o cuidado, ela tem o jeito e tal. Isso. E aí é o que você falou, sem conteúdo, né? Aí é um perigo. Porque daí… Primeiro, ela se torna uma figura forte, né? Então tem mulheres em volta que estão olhando para ela, se inspirando nela. E se não houver uma centralidade da palavra, ela se torna o modelo, o ideal. Tipo, nossa, eu quero ser a fulana. E às vezes a fulana, ela tá também alimentando algo que não tem profundidade. Ela não teve esse preparo, ela não recebeu isso. E ela vai dar aquilo que ela tem. Então, assim, por isso que é tão importante, às vezes, dar um passo pra trás e falar, não, eu preciso. Eu tenho o chamado, eu tenho o dom, mas eu preciso lapidar. Eu preciso ser responsável, né? Nossa, a Val tem um temor gigante com isso, assim. Ela sempre fala muito disso, assim, de tipo… Eu preciso ir mais fundo, porque o Senhor tá nos permitindo abrir a boca e falar. Exato. Eu tenho temor, se eu falar um negócio errado, é uma semente errada para um monte de gente, né? E ela tem um zelo tão grande, assim. Sim, a gente muito encorajado com isso. Sim, a gente precisa. Isso que você falou, assim, das mulheres, do alcance, dessa atração, né? Dessa coisa, é muito forte. Mesmo você fala, nossa, amor, pra você juntar os homens, é a luta. A luta tão grande. Falar qual carne vai ter no churrasco pra eles verem. É difícil. Agora a mulher… blá. Gente, mulher, incrível. É incrível. Aí até eu queria entrar nesse assunto, né? Espinhoso aí de encontro de mulher. Brincadeira. A mulher, ela foi feita por Deus com uma sensibilidade maior. Sim. Né? Então, o homem tem toda a sua praticidade, de forma geral, né? Não é uma coisa unânime, mas geralmente tem aquela praticidade, vou fazer e tal, funcionar, né? Sim. E a mulher tem essa sensibilidade e tal. Tanto que eu vejo a mulher assim com esse dom profético muito aguçado e tal. Né? Mas o que eu percebo, às vezes, é que quando nós vamos, então, para os encontros de mulheres, há uma tentação da liderança de ir de uma forma mais sentimentalista. Sim. Porque vai direto no que, vamos dizer assim, no que gosta, no que alcança, né? E a teologia, de certa forma, ela acaba sendo, às vezes, mais prática, mais fria, né? Porque eu preciso entender, eu preciso conhecer e tal. Como é que poderia haver uma mudança? Como é que você tem visto isso, assim? Como é que poderia haver uma mudança para que nesses espaços de ajuntamento de mulheres a gente pudesse começar a incentivar elas a irem mais fundo? Né? É um desafio grande, né? Eu entendo isso. Eu acredito que, assim, a gente tem que aproveitar esse anseio que as mulheres têm de ir mais fundo, de conhecer mais a Deus e mostrar que realmente Deus, Ele se revela na palavra. E a palavra não é o que vai te engessar. Pelo contrário, por meio da palavra, tudo aquilo que você recebe, você tem um filtro para saber se aquilo é verdadeiro, se aquilo vem de Deus ou se aquilo não vem de Deus. E assim, o jeito de trazer isso à tona para as mulheres é realmente tornar isso normal. Porque não é, infelizmente não é. Então, quando você tem um encontro de mulheres, quando tem assim uma palavra, geralmente é uma palavra muito assim, um texto pequeno ali, muito rápido, bem mastigadinho, e a gente já vai para o que interessa, né? Como assim, a gente já vai para a sobremesa. Então, a gente precisa acostumar as mulheres
a comerem comida de verdade, né? A mastigarem a palavra, a entender que isso não é chato. Eu gosto, né? Eu mencionei aqui o estudo bíblico indutivo, porque é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu uso bastante. Eu lembro que a primeira vez que eu dei uma aula sobre isso, no início as mulheres ficavam assim, nossa, sei lá, né? Que é isso aqui? Mas quando elas entenderam o quanto aquilo ajudava elas a se aprofundarem na Bíblia, a ouvirem Deus de forma tão profunda e tão palpável, só assim, uau. Tipo, minha leitura bíblica mudou. Nunca mais eu li a Bíblia da mesma forma. Então, eu acho que colocar os fundamentos para as mulheres, nós precisamos. A gente, sim, tem que ter esse momento de intimidade. E eu acho que é maravilhoso quando a gente se derrama. E assim, Nossa. eu acho que a teologia mais saudável é essa que não abre mão, sabe? É a teologia que ela é profundamente bíblica, mas que ela não nega a obra do Espírito. O quebrantamento, a oração, o choro, a adoração. Isso precisa caminhar junto. Agora, se eu tenho uma teologia que simplesmente é aqui, ó. Racional, não. Né? Tipo assim, se fecha, alguma coisa tá errada. Eu vi um termo, não lembro quem falou pra mim aqui, nessa mesa. Mas ele falou da teologia que mantém os olhos úmidos. É isso. E quando eu tava com o Saião, Luiz Saião, ele é maravilhoso. ele contando a jornada dele, ele contou como ele se converteu com 12 anos, se eu não me engano. E aí ele contando a jornada dele, aprendendo inglês, hebraico, estudando teologia e tal, e fazendo parte do cara que organizou a tradução da NVI Meu Deus. e tal. Aí ele terminou assim, daquele panorama dos estudos, né? E aí ele falou assim, tudo isso foi só pra descobrir qual foi o tamanho do caminhão que me atropelou com 12 anos. Nossa, meu Deus. É isso. É isso, né? As duas coisas, elas precisam juntas. caminhar juntas. E eu acho que o nosso desafio é mostrar para as mulheres nesse contexto que você estudar teologia, ter profundidade bíblica, não é você ser menos espiritual no sentido de não deixar o Senhor fluir, o Senhor falar. Pelo contrário, isso nos dá mais segurança. Nos É mais dá lenha, né? Na Nossa, fogueira. é muito mais lenha. Porque, é assim, eu falo assim, pela minha experiência, dentro da minha jornada, eu saí de um contexto de igreja, né? Porque depois que eu alcancei a maioridade, eu fui morar fora. Então, assim, eu participei de outras igrejas que eram diferentes da linha que meu pai seguia. E assim, tive muitas experiências com o Senhor. Muitas experiências boas. Eu cresci, sabe assim? Falei assim, uau, incrível. Mas chegou um tempo, e eu sempre falo isso, a experiência ela é muito importante. O problema é quando a experiência ela começa a ser… Sabe quando você… Foi muito bom, agora a gente vai tentar reproduzir no nosso braço? Vamos atrair o espírito fazendo isso, tocando essa música, colocando essas palavras. Então, eu me vi depois de um tempo no meio em que as pessoas estavam tentando reproduzir na carne aquilo que havia acontecido no espírito. E aquilo começou, tipo, a falar, nossa, não, então tudo é falso. Aí eu comecei, né… Ir pra outro lado. Exatamente, então nada é verdadeiro, então é isso, e se Deus tiver que falar, vai ser assim, se não for assim, se a pessoa não for assim, então não é de Deus, é falso profeta. Então eu fiquei super engessada e me fechei. E aí, mas sempre estudando, sempre ensinando a palavra. Eu lembro que em certo momento eu falei assim, Senhor, por que a minha vida tá assim? Eu oro muito, eu leio a Bíblia, mas eu não sinto, sabe? Parece que tem uma coisa fechada. E eu lembro que naquela circunstância, assim, parecia um grito na minha consciência, assim, não apagueis o espírito. Uau. Me veio assim, pof! Eu falei, meu Deus. Eu lembro que eu comecei a chorar. Eu me ajoelhei, comecei a chorar. E eu entendi que o Senhor realmente estava me corrigindo. Porque eu estava tão ali, fissurada simplesmente na forma da letra, que eu estava menosprezando toda a obra do Espírito que ele podia fazer na minha vida, o que ele já havia feito na minha vida. E eu falei, não, a gente tem que ir pro centro, a gente tem que buscar realmente esse equilíbrio. Então, fazer as mulheres entenderem que o estudo, ele não tá desassociado, não deve estar. Não. Ele precisa, as duas coisas, né? O Tozer, que é um autor que eu gosto muito, certa vez perguntaram pra ele o que é mais importante, oração ou leitura bíblica? E ele responde, o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a esquerda? Não tem mais escolha. As duas. As duas. Então, na nossa vida espiritual, na vida das mulheres, os ministérios de mulheres precisam buscar isso. Profundidade bíblica.
ao mesmo tempo, essa obra do Espírito mesmo, esse crescimento, essa presença de Deus, essa adoração que flui. E eu acho lindo porque realmente nós mulheres carregamos algo diferente nesse sentido, Sim, né? com certeza. É ali o nosso vaso de alabastro É. diante do Senhor. E é diferente, a gente não pode abrir mão disso. O Fábio Coelho, que é presbítero aqui, né, na nossa comunidade junto com a gente, ele escreveu um livro chamado Ecoar de uma Voz. E ele fala desenvolvendo a voz profética feminina na igreja. E ele faz um estudo muito interessante como ele vai mostrando como haverá um aumento cada vez maior da voz feminina antes da volta do Messias. Uau. Porque há um padrão, né, na primeira vinda. E no silêncio profético de 400 anos, quem quebra é uma mulher. Né? É Ana que quebra esse silêncio profético, né? Profetizando sobre o Messias, né? Então, e você vê que há um ataque em relação a isso. É como se há um aumento, está havendo um aumento da voz da mulher, mas várias vezes distorcida. Porque como se o diabo falasse assim, não tenho como impedir, vai haver um aumento, mas pelo menos eu vou distorcer. Vou desvirtuar. Perfeito. E aí esse megafone vai falar coisas erradas, né? Exato. Então, esse ponto é muito importante, assim, da gente abordar, tipo, como a mulher precisa se preparar para essa voz que Deus vai lhe dar cada vez mais. Para que ela não seja uma pedra de tropeço. Exato. Pelo contrário, para que ela possa edificar. Então, esse conhecimento é uma preparação importante para a mulher. E eu amo o texto de Joel, né? Quando ele anuncia que nos últimos dias o Senhor derramará do Espírito sobre toda a carne. E ele fala das mulheres, das filhas. Nossa, servos assim, e servas. Servos e servas. Ele faz questão de enfatizar. Uma escrava, né? Exato. Eu falo assim, uau, que coisa linda. Porque o Espírito Santo, ele foi e tem sido derramado sobre as mulheres também. Para que a gente possa pregar, para que a gente possa anunciar, para que a gente possa levar as boas novas até os confins da terra. Então, assim, é para nós também esse chamado. E nós precisamos nos preparar. É o que eu sempre digo, né? Que a gente tem aquela visão, né, de Marta, do texto em que Jesus repreende, né? Marta, né? A gente pensa, Marta queria ficar ali cuidando de panela. Mas quando você vai lá para João 11, quando Lázaro morre, Marta faz uma confissão sobre Cristo que é semelhante à confissão que Pedro fez. Ou seja, ela se assentava aos pés de Jesus. Ela fala ali assim, ela tipo, deixa eu tirar o credo apostólico. Ela começa aqui, ó, tu és o Cristo e vai ter a ressurreição e não sei o que, eu sei, né? Com convicção. Então ela sabia. E a gente às vezes pega aquele corte, né? Fala, Marta era assim, ela não sabia de nada. Não, mas ela era uma serva, ela era uma discípula de Cristo, ela conhecia as verdades. E é isso que a gente tem que buscar. Ser esse tipo de mulher. Mulheres que se assentam aos pés de Cristo, que estudam a palavra, que não tem medo, não tem preguiça, que não deixe que não seja impedida de conhecer a palavra, porque isso é libertador. Isso é libertador. E assim, é uma questão de organizar e de prioridade. De fato, em alguns períodos da vida da mulher, ela vai ter menos tempo do que talvez alguns homens, né? Então, há todo aquele trabalho com as crianças que, por exemplo, na época de amamentação, é a mulher que vai fazer, não tem como ela passar essa função para o marido e tal. Então, assim, com certeza tem períodos, sim, que é mais desafiador. Agora, uma coisa que eu acho que para encorajar as mulheres é que uma das coisas mais poderosas para mim, assim, é o testemunho. Que sentido? É quando sobe na plataforma, principalmente ali da igreja, né? Mas pode ser na igreja caseira e tal, mas quando sobe na plataforma e pega um microfone, aquela pessoa que tá de pé, ela é um testemunho. Então, quando sobe um homem de 37 anos, com uma esposa e 2 filhos, é um testemunho. Quando sobe um de 70, é um testemunho de alguém que tá até o fim. Quando sobe uma mulher com 2 filhos e criança, e ela preparou um estudo, aquilo, mesmo que o estudo não seja assim, da maior profundidade, é um testemunho. De, tipo, e eu acho lindo porque a comunidade tá olhando e falando, e se vendo. E eu acho tão importante isso, a gente sempre coloca as mulheres para pregar na nossa comunidade, porque a comunidade precisa se ver, sabe? Então, o mais velho, o mais novo, o homem, a mulher, a mãe, o solteiro, ele precisa se ver ali, falando assim, nossa, é possível, né? É pra mim também, É pra mim também, Sim, né? é um testemunho de fidelidade, né? Eu falo que a teologia na vida da mulher, ela acontece de formas diferentes. Não tem como comparar. E, assim, seria uma utopia dizer que não, é igual e você vai… Não é. Às vezes o homem, ele vai estar ali sentadinho no escritório, fazendo as coisas dele. E a mulher não, ela vai estar, às vezes, tá preparando um almoço e ela tá ouvindo uma aula, ela tá com criança nos… Exatamente. Sendo edificada, com o filho no pé. É louça,
cozinhando, limpando a casa, Tudo ao mesmo academia e dirigindo. É onde todo mundo tá vendo. Todo mundo com o filho na perna, né, segurando a barra da saia. Mas ela está se alimentando do Senhor, sabe? Então, a nossa sala de aula, ela é diferente. Sim, interessante mas isso. ela não precisa… Porque às vezes tem esse ideal, né? Não, tem que estudar teologia, meu Deus, tem que parar Sentar no tudo. escritório. Cadê meu computador, meus 300 livros aqui, pá, pá, pá. E às vezes não vai ser assim. E isso faz parte da beleza da nossa feminilidade, né? Pra glória de Cristo. Então, o Senhor, ele tem um cuidado especial, ele se manifesta de uma forma especial conosco. E isso não deve ser um empecilho. Se eu não posso assim, então eu não posso de jeito nenhum. Não. Use isso. Use a sua estação, né? Pra edificar, pra mostrar pra outras mulheres, como você falou mesmo, né? Esse testemunho de, poxa, eu tô aqui, tô num puerpério, mas olha, eu tô tendo uma perspectiva diferente do meu puerpério. Eu vejo Deus cuidando de mim. Eu tô aqui amamentando meu filho, mas me lembrando que o Senhor também tá cuidando de mim. Ele também tá me amamentando nessa fase. Muito bom. E que a nossa vida com Deus, ela é dinâmica, né? A gente vai ter momentos em que a gente consegue sentar ali no silêncio e tal. Ter nosso momento de oração, né? Antes de ser mãe, nossa, eu ficava 1 hora ali, ó. Pegava, fazia meu estudo, fazia o devocional, depois entrava no estudo. Diário. Aí fazia a leitura bíblica anual, tipo assim, 3 momentos. Era maravilhoso. Hoje em dia, né? Aqui, ó, 15 minutos. O Azaf tá gritando. Azaf chamando, mas isso aqui. E assim. Tudo bem. E Deus tá sendo glorificado. E eu tô crescendo. E ele vai crescer. Exatamente. E daqui a pouco o ninho tá vazio de novo. Exato. E aí você tem tempo de novo. Isso. São as estações, São as né? estações. É o melhor, né? É. Como é que você dá o melhor? Porque uma coisa que eu ia falar é que não tem como hoje a gente dar essa desculpa. Porque assim, a mulher com seus filhos e tal, ela deu uma olhada no Instagram, Sim. ela assistiu uma sériezinha. Com certeza. Se tem uns tempos tempo pra isso, dá para colocar ali um pouco de estudo e um pouco da palavra, né? Agora assim, por onde, pra quem tá ouvindo, tá com… A gente colocou sal na boca de algumas pessoas aqui, né? Por onde começar, assim, você diria? Olha, eu acho que… Eu já falei, né? Eu já fiz a propaganda do método bíblico indutivo aqui algumas vezes. Eu acho Mas onde que acha? Como é que funciona? Olha, eu tenho um canal do TPM no YouTube, tem lá. dá pra procurar lá. Tem Então vou deixar o link vídeos. aqui do canal do TPM na descrição. Tá? Anota aí, Duda, pra gente colocar. Sim. Lá eu tenho alguns então tem vídeos, método de ensino isso, de estudo indutivo. Indutivo, isso. Aí eu ensino passo a passo. Eu acho que isso ajuda muito, porque vai te dar essa base pra estudar a Bíblia. E estudo teológico mesmo, sabe? Eu acho que você começar com uma introdução à teologia é importante. Você entendendo por que a teologia é importante, como é que ela muda o nosso olhar, né? Porque eu acho que o primeiro passo da teologia é você perceber justamente assim… Como é que ela influencia no seu dia a dia? Como ela muda as suas lentes? Aquilo que nós falamos. Todo mundo tá fazendo teologia de alguma forma. Mas eu preciso entender se a minha teologia é uma teologia boa. Tá bom. Né? Então, ter uma introdução à teologia, a gente tem, né? O Teologia para Mulheres. Hoje também tem curso de teologia para mulheres. Então, é um curso introdutório e tal, para que as mulheres possam entender. Então, eu acho assim… Fundamento, então Bíblia. Você tem um curso de teologia para as mulheres. Teologia para mulheres, sim. E aí tem lá no Instagram o link? Tem lá na bio, tem um linkzinho. Tá como Academia Teológica, é só acessar. Então vou deixar o link aqui também na descrição para vocês. Perfeito. E aí a vantagem disso é que é justamente assim. É uma teologia que… É o fundamento, tal, sem diluir, sem, né, falar, é pra mulher, então vamos fazer uma coisinha. Não, é uma teologia profunda, só que a gente sempre traz aplicação pra vida comum da mulher, essa aplicação prática, né, pra maternidade, pro trabalho, pro exercício, né, da nossa vida cristã prática. Então, eu acho que, assim, sempre a palavra como fundamento… Buscar essa disciplina, né? Porque a gente fala assim, eu não tenho disciplina pra estudar a Bíblia. Mas você tem disciplina pra ir pra academia, pra fazer o skincare, né? Várias coisas. É que a gente precisa desenvolver o músculo da disciplina espiritual. Ele tá fraquinho. Então, e como que a gente desenvolve, né? Às vezes a gente quer sentir. E não vai ser no sentido. Vai ser na força da disciplina mesmo, do hábito, da formação do hábito. Assim, todo hábito se forma com a repetição. Então, vai fazendo, nossa, não tenho meia hora, faz 10, sabe? O tempo que você tem, mais fácil. Todos os dias, um pouquinho. Você não precisa engolir a Bíblia de uma vez, cara. Às vezes você não tem esse hábito. Aí você quer ler 4 capítulos. Não vai dar certo. Então, assim, lê um trechinho, né? Você fala, lê uma perícope, aquele parágrafo que tem os subtítulos. Pega esse trechinho, lê um pedacinho. Se comprometa que seja um versículo por dia. E uma dica que eu sempre dou: leia livros inteiros. Por quê? A gente sabe que a nossa vida
mulheres, é aquela correria. Se toda vez que eu tiver que sentar, eu tiver que pensar no que eu vou ler, ai, deixa eu ver aqui, será que eu leio o Salmo, será que eu Qual é o leio… meu favorito? Então, aí já foi o tempo, a criança já acordou, já deu horário, você não É igual lê. achar um filme Netflix. Exatamente o que eu ia dizer. É igual achar no filme da Netflix. Então já vai com foco. Eu vou ler João esse mês. Então você já sabe que vai ser João. É só ir continuando, né? Lê um parágrafo hoje, amanhã lê o próximo, e assim vai indo até o fim. Isso vai abrir a sua mente, o seu entendimento, dando mais esse contexto do livro como um todo. Você vai construindo esse entendimento. Então, busque isso, assim, tem um livro específico, leia. Os devocionais prontos são legais? São. Eu falo assim, mas que devocional pronto é que nem lanche. É um lanchinho, Ok. né? De preferência, vá pra Bíblia. Arroz, Ai, não sei. feijão. Arroz e feijão. Ai, mas eu não sei. Usa como apoio. Primeiro você lê o texto, deixa Deus falar com você. Muito bom. Depois você vê o que o autor fulano que escreveu o devocional tal falou. Então, foco nisso. E aí o estudo teológico, porque aí você vai construindo, né? As paredes da casa. Então, você tem a base, que é a Bíblia. Você vai construindo as paredes, vai pondo janelas, você vai entendendo doutrinas aqui. Essas doutrinas vão moldando você para que você realmente possa ter essa segurança, não só para você. O que eu digo para você, mas para você servir também. Porque nós não somos o fim. Nunca é para eu ter muito conhecimento sobre Deus e viver uma vida espiritual maravilhosa. Não. Como é que eu vou usar isso para servir o meu próximo? Exatamente. Deus tem colocado pessoas ao meu redor. Então, eu tenho que usar isso para servir também. Para evangelizar meu vizinho, para ajudar as mulheres da minha igreja, para ajudar minhas irmãs. Enfim, quem Deus tem colocado. Então, a gente precisa conhecer primeiro para poder transmitir, para poder ensinar. Então, Bíblia… E aí, levantando as bases dessa casa, conhecendo as doutrinas, a teologia. Hoje, assim, a gente estava lá de manhã, a gente tem um clube de leitura, né? Eu e a Val. E aí, a gente estava estudando Manso e Humilde, o livro. E aí, por exemplo, um dos capítulos era sobre a doutrina da intercessão de Cristo, né? Cristo como nosso intercessor. Sim. E, cara, como aquilo, quando entra no nosso coração, você saber… Jesus está diante do Pai orando por você. Mas presta atenção nisso. Você acha que o Pai não responde a oração de Jesus? Jesus pedindo por você. Acabou. Já era. Você tá em paz. Entendeu? Tá garantido. Aí o próximo capítulo, Jesus como nosso advogado. Você acha que ele perde alguma causa? Entendeu? Jamais. E aí você entende, ele é o seu advogado, é a Bíblia que tá falando. Aí você vai construindo igual você falou, esses tijolos nessa construção inabalável, né? Inabalável. Então é muito poderoso isso. E é a construção de uma vida mesmo, né? Uma vida. Então, hoje a gente tem essa era da internet, 30 dias disso, não sei o que lá. Acho que é tudo muito rápido. Você quer ser uma pessoa completa, mas em um mês. E não, realmente é uma construção. A Bíblia é desse tamanho porque é um livro pra vida inteira, né? Pra vida inteira. A vida inteira. Então é dia após dia. E não, assim, a gente vai passar, né, pelos vales, né, por todos os momentos da nossa jornada. E ela vai estar ali conosco. Sim. Então a gente precisa. E eu brinco até, né, que aquele momento que você não tem filho, que você pode se aprofundar e tal. Quando você tem um filho, está com recém-nascido que você não pode se aprofundar, olha ali, a reserva, né? A reserva espiritual. Tudo aquilo vai ser usado. Exato. Deus vai te moldando através daquelas verdades que, nossa, agora eu tô entendendo esse texto de uma forma tão diferente, tão mais profunda nessa estação. Muito bom. Então, é importante que a gente vai se alimentando. Eu queria comer. Eu tô comendo hoje… Mas eu não tô comendo hoje só pro hoje. Mas pro corpo que eu preciso sustentar até o final da minha vida. Uma vez o Paulo Borges falou assim, você isso aqui é o leite que eu amei. Exato. Tipo assim, você saber que você é tudo que você consumiu na vida. Exatamente. E aí com doenças e problemas, por tudo de errado que você se alimentou. Isso. E os nutrientes, né? Isso. Isso é muito forte. Sim, sim. É uma responsabilidade que a gente tem de se alimentar. Porque aí não adianta, você não se alimenta espiritualmente. Aí você fala assim, nossa, mas… Eu falo que é a anemia espiritual. Tem crente, ele crê em Jesus e tal, mas ele é um crente anêmico. Doente, ele não tem força. Exatamente. Não tem força, por quê? Porque não se alimenta corretamente. Ou só come aquilo que dão pra ele. Tipo, fui no culto, recebi, ok, acabou. Ele não tá tendo uma dieta espiritual balanceada. E aí eu uso o fato da Bíblia ter tantos gêneros diferentes, né? Falo assim, a pirâmide alimentar da Bíblia é perfeita, porque você tem todos os nutrientes. Por isso você não pode ler só o Antigo, nem só o Novo, nem só os profetas, nem só os evangelhos. Você precisa de tudo pra ter esse equilíbrio. Tem poesia, tem lei, tem epístola, tem tudo. E a gente precisa não pode se limitar, né? Porque às vezes a mulher tem aquela coisa, só leio Esther,
né? Ruth ali, Falei mulheres. Só mulheres. Provérbios 31 só. Vou pô-lo pro último. Só. E aí a gente acaba se limitando. Fala, nossa, Bom. mas por que… Você tem que ler tudo. Deus escreveu Gênesis, de Gênesis a Apocalipse. Então, leia toda a palavra, né? Toda a palavra é útil para nos formar, para que nós nos tornemos capacitadas e aptas para toda boa obra. Esse texto não é só para homens. Esse texto é para mulheres também, né? Deus quer formar Os isso em discípulos, nós. né? Discípulos. Prisca, obrigado. Eu que Que tempo agradeço. maravilhoso, viu? Obrigada, Douglas. Fui Foi muito um prazer. abençoado. Obrigada. E a minha oração é que o Senhor continue dando mais e mais voz para você aí. Amém. Para você atuar nesse meio, alcançando homens e mulheres, mas Amém. principalmente as mulheres sendo despertadas Amém. para ir mais Amém. fundo no Senhor. Obrigada, amei estar aqui com vocês. Admiro demais esse trabalho e foi uma honra. Poxa, o privilégio é nosso. Obrigada. Obrigado você que ficou aqui nos ouvindo, assistindo. E eu queria te fazer um pedido. Como eu comecei falando, pegue esse link, manda para outras pessoas. A gente precisa muito despertar, principalmente as mulheres, mas também os homens, para esse entendimento que a gente está conversando aqui. Então, não deixe parar em você. Pega o link, manda para outras pessoas, para mais pessoas serem abençoadas. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tô aqui para agradecer você que está sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesus Copy. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui. É se tornando um membro aqui do canal Jesus Copy, se tornando um Jesus Copies, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesus Copy. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesus Copy. Deus abençoe você.